No mercado financeiro, hoje, tivemos o Boletim Focus com redução das projeções da inflação para 2025 de 4,70% para 4,56%. E, além disso, FGV divulgou o Índice de Confiança do Consumidor. Fala, Léo Rocha. O Índice de Confiança do Consumidor, conhecido como ICC do Brasil, subiu 1 ponto em outubro em comparação com setembro, alcançando 88,5 pontos, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Este é o segundo avanço seguido do indicador, que mostra uma recuperação após perdas no final de 2024. O resultado foi puxado pela melhora na percepção sobre o presente e pelas expectativas futuras, que ganharam 1 ponto. A expectativa para a economia local nos próximos meses subiu para 106,9 pontos, maior nível desde outubro de 2024. O crescimento da confiança foi mais robusto entre os consumidores de menor renda. No grupo que ganha até R$ 2.100 mensais, o índice avançou 5,1 pontos. Por outro lado, o ímpeto de compras de bens duráveis recuou em 5,6 pontos, indicando que, mesmo com a melhora, segue a cautela na compra de itens de maior valor. Gustavo, além do Boletim Focus, Índice de Confiança do Consumidor, que o Léo Rocha trouxe para a gente aí, esse resumão, o que destacar dos movimentos de mercado nesta segunda-feira? Sobre o Focus, assim, pela obviedade do que foi o resultado do IPCA 15 na sexta-feira, normal, né, que as expectativas se ajustem quando, né, o que foi divulgado, o dado oficial que foi divulgado, vem abaixo das expectativas de mercado como um todo. Né? A gente, na sexta-feira o pessoal discutiu isso, um dado qualitativo melhor, né, de fato, e então isso coloca alguma tendência de análise maior na continuidade dessa convergência que está parecendo até um pouco mais estrutural do que de curto prazo na inflação curta, que é o que o Banco Central tem que olhar. Assim, destacar alguns outros pontos, né, mais até durante a semana do que necessariamente só hoje. Essa semana a gente tem reunião do Banco Central americano, então tudo vai acabar se girando muito em torno desse evento que deve sancionar ali esses cortes, não só cortar nessa reunião em 0,25, mas sancionar, né, o que o mercado espera para as próximas reuniões, né, seguindo um pouco mais de tendência, e isso vem um pouco na luz também das entrevistas recentes ali do Scott Bessent, que já nomeou quem provavelmente pode ser quem vai continuar a presidência do Banco Central americano depois do Powell. Isso importa muito mais até na semana do que as nossas idiosincrasias, mas olhando para cá, assim, né, continuidade também dos balanços lá fora. Essa semana a gente tem balanços das Mag 7, então a gente tem Meta, tem Microsoft, Apple e por aí vai, então isso sempre mexe muito o mercado. E a partir de quarta-feira aqui começam a divulgação dos balanços trimestrais, né, com mais relevância das empresas brasileiras. Então estreiam ali Santander e Bradesco, e depois a gente expande ao longo das próximas 2-3 semanas com mais constância. Todo mundo obviamente vai ficar de olho para tentar entender se, a despeito do custo de capital muito alto que bate na despesa financeira, as empresas estão conseguindo tocar operacionalmente bem, né, os seus negócios, e isso está indo bem ou não. Então até se espera que o resultado do terceiro trimestre seja um pouco pior do que veio o resultado do segundo trimestre. Isso é natural, por conta do efeito dos juros prolongado, mas é algo que a gente tem que acompanhar. E assim, eu acho que do caso de Lula e Trump, a gente vai abordar um pouco mais. Algum certo preço está sendo feito disso. Diria que muita pouca coisa, na verdade. Eu acho que o resultado é muito mais de retórica, né, do que conclusivo, né, para a melhoria em si. E a questão do Milei, de alguma maneira, também faz preço, né, por aqui, porque acaba ambientando talvez alguma possibilidade de resultados similares, enfim. Isso acaba sendo positivo, dado que a América Latina como um todo tem se voltado um pouco mais para esse lado. Acho que a gente também vai abordar um pouco mais. E assim, como último ponto, essa é uma das poucas semanas em que o Banco Central americano não faz a reunião com o Banco Central brasileiro logo em sequência. Né? A nossa reunião, o Copom, fica para a semana que vem. Mas o que importa de verdade é tentar interpretar aí, dado o retorno do Lula, né, dessa viagem, como é que vai ser o processo decisório em relação ao que eles vão escolher para cobrir MP303, que continua só ventilado algumas coisas, inclusive erradas, né,
tentar colocar na MP do metanol capacidade mínima de restrição, né, de compensação tributária. Então, assim, está completamente sem rumo, o que já era razoavelmente esperado, né, mas o fato é, o Haddad ele tem alguma coisa perto aí de 39, 40 dias úteis para poder não só aprovar a isenção do IR, né, que ainda não saiu do Senado, mas tentar colocar isso daí para o orçamento, porque a gente ainda não votou a LDO e está esperando quais que vão ser os gaps fechados aí de tributação para poder entregar esses 30 bi necessário. Mas, enfim, né, a gente começa a semana, até uma semana bem animada, dado que a gente tem todos esses eventos, né, mas diria que em termos idiosincráticos brasileiros, né, o Lula e o Trump pesam muito menos do que aparentemente, né, pode significar para alguns agentes econômicos ou para algumas retóricas. Inclusive, Gustavo, quero aprofundar o debate com você sobre Lula e Trump. Até mesmo temos um posicionamento, né, da CNI, Confederação Nacional da Indústria, manifestando otimismo com reunião entre Lula e Donald Trump, classificando aí esse diálogo como um avanço concreto para a suspensão das tarifas impostas às exportações brasileiras pelos Estados Unidos. O presidente da CNI, o Ricardo Alban, ele chegou a destacar que o início das negociações com disposição real de ambas as partes deve devolver previsibilidade e competitividade à indústria nacional. Lembrando que, claro, depois desse otimismo, até trazido em falas do presidente Lula, Donald Trump desconversou também sobre possíveis acordos, até falou sobre o aniversário do presidente Lula, desejou ali parabéns, mas disse que não há nada definido a respeito dessas tarifas. E você já adiantou que o mercado não está se movimentando tanto em relação a isso. Mais uma vez, aquele compasso do mercado diante de um cenário que toda hora vai e volta e não chega a ser uma medida efetiva, porque a gente está falando de tratativa para acordo desde aquele, digamos assim, match entre Trump e Lula, que já passaram-se semanas sem, digamos assim, uma decisão real sobre isso. Assim, eu concordo com a palavra avanço, né, e discordo da palavra concreto. Né? Por quê? Sem resultado não dá para medir exatamente essa conversa, mas assim, parece muito mais um campo retórico específico, dado o que já está no preço. Né? O que mexeu com os mercados, na verdade, foi quando o Trump e o Lula ambos refluíram, de fato, todo esse aspecto. Né? Isso ali fez algum processo, né, de melhoria, mas que tem muito mais a ver, não com a tarifa que atualmente vigora e quais são estes impactos, mas tentar diminuir quais são os pontos de incerteza, inclusive de consequências políticas que poderiam acontecer da continuidade da briga entre os dois. Então, o fato é que o mercado já tinha colocado no preço a melhora da relação e assim, conversar do jeito que foi, né, de fato parece que é um avanço, mas assim, eu acho que de concreto tem absolutamente nada. Né? Tanto é que o Trump, ele termina a reunião e fala assim, olha, bacana, né, o Marco Rubio, né, e o resto da equipe, eles vão continuar isso daí. Né? Então, assim, é mais uma coisa de tentar minimizar processos de ruptura institucional entre dois países que têm que se manter, né, com essa relação comercial. O próprio Rubio, ele já falou que a intenção, né, necessariamente é tirar a China do primeiro lugar em relação à parceria comercial com o Brasil. Isso só reforça, assim, particularmente, na minha visão, isso só reforça algo que eu já falei, né, algumas vezes, que o Brasil nada mais é do que massa de manobra colateral entre a relação Estados Unidos e China. Que o que importa mesmo, daqui a pouco, vai ser o encontro, né, do Trump com o Xi, e tem muito mais a ver com como que o Brasil se insere nesse mercado. Né? Inclusive, eu diria que alguma coisa concreta para o caso brasileiro só vai acontecer depois de alguma coisa concreta entre Estados Unidos e China. Dado que os Estados Unidos veem muito benefício, não só no processo de terras raras e etc., mas principalmente de tentar desbancar, né, todo o ganho da China, como foi feito nos últimos 15, 20, sei lá, 20 anos, né, desde a entrada da Organização Mundial do Comércio, né, na América Latina. O grande tema, eu acho que é muito mais pautada na economia política do que na economia racional. Né? E assim, eu diria um pouco dessa ideia.
né? Que bom que talvez, né, as retóricas de piora econômica impostas por fatores exógenos, como foi a tarifa, né, tenham se reduzido, mas elas não estão zero. Né? Eu diria que elas estariam tendendo a zero, né, se o presidente Lula não continuamente tentasse, né, instituir uma piora na visão mundial em relação ao dólar, favorecendo outras moedas, como ele continuamente tenta fazer, né, e a mesma coisa sobre processos de interesse que os Estados Unidos têm na região que a gente também não controla. Se é certo ou se é errado, isso é uma outra discussão, deixa para quem é cientista político, etc. Mas o fato é que isso não ajuda na discussão econômica como um todo. E assim, mais do que isso, se o mercado brasileiro ele já interpretou que o risco do tarifaço diminuiu e a gente já provou que as consequências econômicas desse tarifaço, como hoje vigoram, foram muito mais reduzidas do que antes se esperava, inclusive, obviamente com seus bolsões de impacto muito relevantes, Minas Gerais, inclusive, por conta da parte de minério, teve gente que perdeu muito, não estou falando isso, mas no todo o impacto foi muito menor. O Lula, né, se fosse no mínimo razoável, né, de interesse, né, nacional, pensar, né, em Brasil como um todo, eu deveria estar olhando para os nossos problemas que a gente precisa resolver e que não dependem do externo. Né? Obviamente que, notadamente, a gente vai continuar falando, né, de efeito fiscal, mas eu acho que talvez questão de interesse de eleição política vai tomar cada vez mais a razoabilidade disso daí.